caso o valor pago não seja igual ao que foi declarado, pode gerar uma inconformidade, um débito a recolher futuro. Isso pode ir para cartório e bloquear inclusive as suas contas. Olá, eu sou Mariane Ribeiro, supervisora do Departamento Fiscal da GTCOM, e o tema do Conta Mais de hoje é nota fiscal, obrigações acessórias e o que os empresários precisam entender para não ter problemas com o fisco, seja atualmente ou no futuro. A área fiscal de uma empresa costuma ser vista como burocracia pura. Nota fiscal, imposto, obrigações para entregar. Na sua visão, por que essa percepção é perigosa para o empresário? Então, eu não acho que seja uma percepção perigosa. Eu acho que muitos dos empresários, eles não entendem exatamente o que o departamento fiscal faz e quais são, vamos dizer, as obrigatoriedades que o fisco, seja ele na esfera municipal, estadual ou federal, representa. Exemplo que eu vou te dar, hoje muitos contribuintes, eles emitem a nota fiscal de forma equivocada, que é algo simples, onde tem um manual de NFE, seja ele nota fiscal eletrônica ou nota fiscal de serviço, mas que eles não entendem, então acham burocrático, mas não é burocrático. Hoje o maior perigo da emissão de nota fiscal eletrônica de forma errada ou indevida seria a tributação. Você acaba pagando mais imposto ou menos imposto, que de uma forma ou outra, seja no presente ou no futuro, impacta diretamente o teu fluxo de caixa. O empresário ouve muito sobre obrigações acessórias, mas poucos entendem o que são na prática. O que são as obrigações acessórias, quais as principais e por que o não cumprimento delas pode custar muito caro, mesmo que todos os impostos estejam pagos. Hoje no Brasil temos bastante obrigações acessórias e pouco conhecido pelos contribuintes, seja empresários ou até mesmo pessoas que trabalham já na área. Obrigação acessória nada mais é que declarações que o fisco, seja na esfera municipal, estadual ou federal, sempre falando desses três, porque são três atividades distintas, ele te solicita, que é para identificar se você está em conformidade, se a tua empresa está em conformidade com a legislação. Mediante a entrega dessas declarações, é que o fisco vai alertar se você está certo ou não. E pode te aplicar, sancionar futuramente multa. As principais declarações hoje dentro do estado do Brasil, quando a gente fala na área estadual, varia de estado para estado, mas podemos trazer o SPED ICMS, conhecido por todo mundo, mas é FD ICMS e IPI. Quando a gente fala da área federal, tem SF, SCD, que são duas obrigações bem rigorosas. Também tem o FD Contribuições e nada mais do que a DCTF Web hoje, que vem substituindo aí aos poucos a DIF, que era o imposto de renda. O principal impacto na omissão ou na falta da declaração são diversos. Eu posso pontuar 5 para você. O primeiro dele, na esfera estadual, é o bloqueio da tua inscrição estadual, onde te impede de emitir documento fiscal. Isso é uma das principais dores de qualquer contribuinte, não conseguir emitir o documento fiscal. O segundo ponto é, se você entregar, mesmo que você pague o imposto, entregar isso errado, a Receita, em qualquer esfera, ela pode não emitir a tua CND, porque você pode entregar um valor e pagar outro, e isso vai ficar inadimplente na tua situação fiscal. Essa inadimplência te bloqueia de emissão de certidão. Também, em outros casos, caso o valor pago não seja igual ao que foi declarado, pode gerar uma inconformidade, um débito a recolher futuro. Isso pode ir para cartório e bloquear inclusive as suas contas. O terceiro ponto que impacta bastante, além desses bloqueios, além da situação fiscal, e aí vem o cruzamento das informações, que é onde a Receita mais pega todos os contribuintes. Quando fazemos as declarações, tem que ser feito o cruzamento da DCTF, que é uma onde vai o recolhimento do teu PIS, do teu COFINS, do teu IRPJ, do teu CCLL, junto com o FD Contribuições, que também vai quase as mesmas informações, mas não são as mesmas, são quase as mesmas. E futuramente com a CD e SF, esses cruzamentos dessas declarações pelo fisco é onde gera o principal dor do contribuinte, quando ele faz saldo negativo de RPJ e CSLL para aproveitamento futuro ou creditamento. O quarto ponto seria justamente, entreguei para cumprir a data, vi que não estava correto, vou ter que retificar. Essa retificação
não é só eu retificar, eu tenho que abrir um processo na maioria dos estados junto à Cefaz. Esse processo gera taxa para o contribuinte recolher. Além de gerar taxa, eu posso chamar a fiscalização para o meu contribuinte, onde eu alerto que tem divergência nas informações. E nem sempre essa divergência é por entregar a declaração. Até mesmo às vezes são documentos fiscais que não é enviado na conformidade. O cliente emite uma nota fiscal, deixa a nota em contingência e só 1,5 a 2 meses depois é que ele emite essa nota. Só que a declaração já tinha um prazo para ser entregue, então ele precisa retificar essa declaração. Essa declaração, para ser retificada, ela precisa pagar uma taxa. Não todas precisam pagar a taxa, mas na maioria, quando ultrapassa 60 dias, eu tenho que pedir a jurisdição, a autorização, a jurisdição do meu estado. E quando eu peço, eu tenho que dizer o porquê que eu estou retificando e o que eu estou retificando e enviar o meu original. Dependendo dessa discrepância, pode chamar o fisco e futuramente chamar inclusive uma fiscalização. O quinto ponto que pode trazer na inconsistência de eu entregar errado é justamente para os empresários que têm benefício fiscal concedido pelo Estado. Geralmente esses benefícios ele é concedido para a empresa, mas ele requer que você cumpra alguns requisitos, e entre eles está dentro da conformidade com a legislação. Se você entrega uma declaração só para cumprir prazo, mesmo que o teu imposto esteja pago, ela não está em conformidade com a legislação. Isso pode muito bem ocasionar no futuro a perda do teu benefício. Ou seja, algo que você tem hoje, um benefício fiscal onde reduz o teu imposto, independente de porcentagem, ele pode ser perdido em qualquer momento, justamente por uma obrigação acessória entregue de forma equivocada. Qual é o erro fiscal mais comum que você encontra nas empresas que chegam à GTCOM e qual costuma ser o impacto real disso no bolso do empresário? Hoje, quando o cliente chega dentro da GTCOM, o principal erro encontrado nele é justamente a forma de tributação, seja na área estadual ou na área federal. Isso impacta de uma forma relativamente grande para o contribuinte, porque estamos falando de fluxo de caixa, recolhimento a maior ou recolhimento a menor. Olhando para a área estadual, vemos diversos contribuintes que estão aplicando o benefício, ou que não está aplicando o benefício, na sua maioria deixando de aplicar benefício fiscal, onde tem redução da sua carga tributária. E na esfera federal, são tributações que nos anexos, quando falamos do Simples Nacional indevido, ou quando estamos falando de empresas do lucro real, lucro presumido, são justamente as presunções colocadas de forma equivocada, onde temos que retificar o passado. Essa retificação acaba sendo um peso para o contribuinte, porque quando ele vai ver, ele acabou recolhendo um imposto a maior. Tudo bem que isso é recuperável, mas em contrapartida teve um impacto no fluxo de caixa dele no passado. A nota fiscal parece simples, mas existe uma série de variáveis envolvidas na emissão correta. Quais são os pontos de atenção que o empresário deve conhecer e que tipo de problema uma nota emitida errada pode gerar? Tem diversos pontos que todos os empresários precisam ter atenção na hora de estar emitindo. Porque quando a gente fala de nota fiscal eletrônica, seja ela modelo 55 ou 65, ou pouco falado que é o conhecimento de transporte eletrônico também, ou a telecomunicação, existem cartas de correção, mas a carta de correção ela não abrange todos os pontos. Isso pode emitir depois, futuramente, devoluções equivocadas, e até você ter que pagar para cancelar essa nota fiscal e ainda assim não ser aceita. Então, o que o contribuinte precisa ficar atento na hora de emitir o documento fiscal, além do destinatário, natureza de operação, se está correta, CST e valor da mercadoria. Quando a gente trata de valor de mercadoria ou tributação de forma equivocada, a gente pode gerar uma nota fiscal complementar. Mas nem sempre nos estados, dependendo do qual estado o contribuinte está localizado, essa nota fiscal ela é aceita. E aí teria que fazer justamente o pedido de cancelamento. Sabemos que o pedido de cancelamento ele é 24 horas, na maioria do país. É 24 horas NFR, 30 minutos NFCE. E quando ultrapassa esse limite, a gente tem que abrir um pedido junto ao Estado para cancelamento. Esse pedido eu tenho que justificar. Justificando, ele pode ou não ser aceito. Além de gerar uma taxa para o contribuinte, eu também tenho a possível rejeição futura de não, você não vai cancelar. E se disser não, você faz, eu tenho que abrir processo
explicando ainda meio que eu preciso que cancele por conta disso, e pode ser bem burocrático. Isso também acaba ocorrendo dentro do município. A nota fiscal do município, ela cancela a qualquer momento dentro do prazo, vamos dizer, do mês. Porém, ultrapassando o mês subsequente, esse cancelamento da nota fiscal, ela não é mais feita de forma normal, ela é feita através de processo administrativo. E o principal ponto que eu acho que todos os contribuintes têm que se atentar é justamente esse: destinatário, CFOP. Dentro do CFOP, ele sempre tem que consultar antes a equipe fiscal, antes de emitir a nota fiscal, a CST e a tributação. Como o setor fiscal da GTCOM atua para além do cumprimento das obrigações acessórias? De que forma esse trabalho protege o empresário e contribui para decisões mais inteligentes? Primeiro é fazendo o double check, seja ele da legislação aplicável na empresa, seja ele das alíquotas tributadas na nota fiscal e o cruzamento das informações. O que realmente eu enviei para o cliente de guia está em conformidade com a declaração feita, as notas fiscais estão em conformidade, ou seja, existe esse cruzamento de informações. A partir do momento que a equipe ela tem o conhecimento da legislação aplicável ao contribuinte e faz o cruzamento das informações do que ele está emitindo, do que nós estamos escriturando, se está em conformidade com a lei, não tem como a Cefaz ou a Receita Federal futuramente questionar qualquer ponto, ou seja, zero erro de retificações no futuro, zero erro de emissão de documento e possivelmente não vai ter retrabalho para fazer restituição de valor de pago a maior ou menor, porque a gente já faz esse cruzamento aqui dentro mesmo. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, curtam, se inscrevam no canal e conta mais aqui nos comentários.